Por conta das nossas celebrações da Semana Santa, nós interromperemos brevemente neste domingo e no próximo a nossa sequência de meditações em Atos dos Apóstolos. Falta poucos capítulos para terminarmos. Voltaremos para Atos assim que terminarmos a Páscoa. Mas hoje, por conta do Domingo de Ramos, por conta da lembrança da entrada triunfal do nosso Senhor Jesus em Jerusalém, vamos voltar para este texto, para essa narrativa das Escrituras, conforme registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Você já pode abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 11. E tendo encontrado o texto, vamos ficar de pé em reverência à leitura da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra do Senhor, conforme registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Soberano Senhor, uma coisa só pedimos a mais. Abre os nossos olhos, desvenda os nossos olhos, para contemplarmos a grandeza do Rei Jesus. Que as palavras que acabamos de ouvir tomem, Senhor, nova forma, nova vida em nossas mentes e em nossos corações, e que possamos responder às verdades aqui contidas como responderam as multidões, com louvor, com aclamação e rendição àquele que é digno de toda a honra, glória e louvor, Jesus Cristo. Ó Senhor, que saímos daqui prontos para levar adiante as grandezas do nosso Rei, aqueles que nunca ouviram falar e nunca antes se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Nós assim te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. A noiva que entra pelo corredor da igreja, sob os olhares atentos dos convidados. O craque do time, que é apresentado em seu novo clube, adentrando o campo, com o estádio lotado e os fãs em polvorosa. O artista que toma o palco para se exibir diante da sua plateia e é ovacionado pelos seus fãs. Ou o chefe de Estado que desce do seu avião oficial e é recebido por uma comitiva com aplausos, sob o olhar dos fotógrafos, da mídia. Todas essas são imagens que nós reconhecemos bem. São imagens que representam, por assim dizer, entradas triunfais, em que alguém, uma pessoa de destaque, de honra, seja artista, seja atleta, seja noiva, seja chefe de Estado, entra para ser recebido com honra por uma comitiva, por uma congregação,
Foi uma reunião de pessoas que estão lá para prestigiar, para homenagear esta pessoa especial. E cada um desses eventos fala tanto da pessoa que é honrada, como daqueles que vêm honrar esta pessoa de destaque. E quanto maior for a afinidade entre a pessoa que é honrada e aqueles que honram, mais bela é a cena. Seja a cena da cerimônia de casamento, seja a cena de uma exibição de gala, seja a recepção de um chefe de Estado. Bem, hoje nós vamos meditar sobre uma cena de uma entrada triunfal, mas bem diferente daquelas que nós estamos acostumados a acompanhar, seja num casamento, seja num show, seja num estádio de futebol. Uma cena bastante distante de nós no tempo e no espaço, e talvez você nunca tenha ouvido falar da história, da narrativa, do episódio na vida de Jesus em que ele entrou triunfalmente pela cidade de Jerusalém, na sua última semana, às vésperas da Páscoa. Esta foi uma cena tão marcante, um momento tão importante na história de Jesus, que todos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, fizeram questão de registrar este momento ímpar. E o que ele nos ensina, o que vamos aprender nesta noite, ao olharmos para a cena da entrada triunfal de Jesus? A cena nos mostra, comprova para nós que Jesus Cristo é um grande rei, um rei triunfante, um rei majestoso, mas um rei bem diferente dos demais reis da história, porque além de ser triunfante, ele é um rei humilde, um rei que veio sofrer pelo seu povo a fim de salvá-lo. Nós vamos meditar sobre este relato de uma só forma. Ele não se divide em várias partes, ele é um único relato, mas você pode olhar para essa história de 2 ângulos diferentes, e dependendo do ângulo que você escolher, você verá uma faceta diferente dessa história. É mais ou menos como aquelas ilusões de ótica, não sei quantos já viram isso na internet, né? Um desenho que, se você olhar para um lado, parece uma figura, mas se você olhar para um lado um pouquinho diferente, é uma outra figura que você não percebia lá. Um jogo de ótica. Assim também, quando nós olhamos para esta cena, para essa história, dependendo do ângulo por onde você a examina, você encontrará uma dimensão diferente, um ângulo diferente que revela uma parcela diferente da verdade sobre quem é Jesus. Então, nós vamos estudar essa única história de 2 ângulos. O primeiro ângulo nos mostrará a glória de Jesus, o rei triunfante. Mas o segundo ângulo nos mostrará a humildade e a simplicidade deste rei que veio se entregar para salvar o seu povo. Então vamos examinar cada um desses ângulos. Vamos começar pelo primeiro ângulo, o ângulo da glória do rei Jesus. Mas para tanto precisamos de um pouquinho de pano de fundo, de contexto, porque estamos pegando uma história em andamento. Se você tem alguma familiaridade com o relato da vida de Jesus e com o Evangelho de Marcos em particular, você saberá que por 3 anos, já por 3 anos antes deste relato, Jesus tinha gasto estes 3 anos percorrendo o norte de Israel, a região da Galileia, com seus discípulos. E lá ele havia pregado a mensagem do Evangelho para as multidões, curado enfermos, expulsado demônios, realizado vários sinais e milagres que testemunhavam do seu poder, da sua autoridade sobre a natureza, sobre o mundo espiritual, até mesmo sobre a morte, sobre a enfermidade. E por conta desses muitos milagres, desses muitos sinais, muitos em Israel reconheciam Jesus como alguém diferente. Não mais um dentre muitos mestres de Israel, mas minimamente um grande profeta de Deus. Mas alguns enxergavam mais. Um dos discípulos mais achegados de Jesus, Pedro, chegou a confessar, crer que Jesus era o Cristo, o Messias, o ungido, o rei prometido por Deus a Israel, aquele que veio ao mundo para inaugurar o seu reino, o reino prometido na terra. Aliás, essa era uma expectativa comum do povo de Israel.
centenas de promessas espalhadas ao longo dos livros dos profetas, que já duravam séculos, a expectativa de um rei vindouro, alguém da linhagem de Davi, para cumprir as promessas de Deus de salvação. E essa expectativa do povo vinha à tona de maneira mais marcante, de maneira mais latente em alguns momentos específicos do ano, especialmente quando as famílias de Israel se juntavam em peregrinação rumo a Jerusalém para celebrar as grandes festas do seu calendário. Especialmente a maior de todas elas, a festa da Páscoa. A Páscoa que celebrava aquele grande momento da história, quando Deus retirou o povo de Israel do seu cativeiro, da sua escravidão no Egito, eles dando liberdade, eles fazendo nascer como uma nação e levando-os para uma terra prometida. Todos os anos os judeus celebravam a Páscoa, todos os anos eles deveriam sair das suas cidades e tomar a estrada para peregrinarem juntos para Jerusalém. E na medida em que essas famílias se encontravam, elas começavam a cantar, elas começavam a celebrar, elas começavam a trazer à memória as promessas de Deus, de um rei vindouro, de um reino vindouro, de uma salvação vindoura. E é numa dessas cenas, nesses momentos, que a cena que acabamos de ler se encontra. Você pode imaginar comigo aquelas famílias tomando as estradas, daqui a pouco vem uma família de uma estrada, vem uma outra família de outra estrada, elas vão se juntando em caravana, em procissão, e vão se revendo, vão se encorajando, perguntando: para onde você vai? Eu vou para Jerusalém. Eu também. Nós vamos para onde? Para celebrar a Páscoa na cidade santa com o nosso povo, celebrar as promessas de Deus, orar para que Deus mande um Salvador, mande o nosso Senhor, nos livre dos nossos inimigos. Temos poucas cenas que se assemelham a isso no nosso cotidiano. Não sei se você já viu a peregrinação dos romeiros como a Aparecida do Norte. Você já passou pela avenida, pela Presidente Dutra, rodovia Presidente Dutra, e começa a ver aquelas caravanas todas se juntando, para a Aparecida do Norte. Ou algo bem mais próximo de nós, quando tem Rock in Rio na cidade, aquelas tribos que vão se juntando, nas estações, vindo dos diferentes cantos da cidade, todos vestidos e trajados da mesma forma. Ou em dia de final de campeonato, as facções diferentes das torcidas se juntando no metrô, se juntando nas ruas adjuntas do estádio, para se juntarem para celebrar o seu time. É mais ou menos isso que temos aqui. Várias famílias, vários grupos de judeus se juntando em caravana para celebrar a Páscoa em Jerusalém. E aquele clima de expectativa, aquele clima de entusiasmo por celebrar ao Senhor, chegando cada vez mais próximo de Jerusalém, chegando no Monte das Oliveiras, que era o último obstáculo a ser vencido, antes de chegar em Jerusalém, e de repente lá estava a cidade santa. Dias e dias de peregrinação, e de repente todos estavam lá, perante as portas de Jerusalém, para se apresentar no templo, para adorarem ao Senhor, e trazer à tona aqueles antigos cânticos, que nem os roqueiros do Rock in Rio, que nem os torcedores do Maracanã, esses judeus cantando os seus hinos, cantando os seus louvores, celebrando a alegria de pertencerem a Deus, de esperar o grande rei. É tudo isso que temos aqui em Marcos capítulo 11, quando enfim, no meio dessa multidão, chegou Jesus e os seus discípulos, como parte desta caravana, chegando para celebrar a Páscoa de Israel em Jerusalém. Foi nesse clima de expectativa para os judeus, mas também de tensão para os romanos. Imagina os romanos lá, soldados romanos em Jerusalém, vendo aquela multidão chegando, mais ou menos que nem o batalhão da polícia militar no Maracanã, vendo as multidões chegando para o espetáculo, os romanos ansiosos, com aquela multidão toda, com aquela movimentação, e os judeus chegando para a festa, cantando, louvando, celebrando e aguardando a vinda do grande rei. Foi nesse momento, diz o texto, capítulo 11, versículo 1, que Jesus se aproximou. E quando ele se aproximava, passando pelos povoados de Betfagé e Betânia, cerca de 3 quilômetros a leste de Jerusalém, próximo da encosta do Monte das Oliveiras, Jesus fez um pedido, e um pedido aparentemente simples, parece que ele está pedindo apenas uma carona.
Você imagina, Jesus devia estar cansado, né? Andou, peregrinou, parece que agora ele pediu um fôlego a mais, né? Cansou, manda trazer um jumentinho, estou cansado, precisando descansar as minhas pernas aqui para chegar bem em Jerusalém. É isso que está acontecendo aqui? Não exatamente. O que Jesus fez ao se aproximar de Jerusalém? Diz o texto: quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, e logo que entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. E se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Será que é só isso? Será que Jesus só está pedindo uma carona no trechinho final da estrada para Jerusalém? Ou será que existe algo mais profundo e importante acontecendo neste momento da história? E a minha suspeita é que existe mais aqui. O pedido de Jesus não era apenas um pedido por uma carona. O que Jesus estava preparando era uma comitiva real. Como assim? Pense bem nos elementos dessa história. Primeiro, Jesus age como um rei aqui. Ele manda 2 mensageiros, que nem os batedores, os mensageiros que iam à frente do rei, para anunciar a chegada do rei. Ele manda 2 mensageiros, 2 batedores, para preparar o caminho do rei, que nem o chefe de estado, que tem um carro, né, que vai abrindo o caminho para a chegada de um presidente, né, um chefe de estado. Jesus está mandando 2 mensageiros para abrir o caminho, preparar o caminho para ele. Como um rei, ele emite algumas ordens em nome dele. Olha, podem lá buscar o jumentinho em meu nome. Pode dizer que o Senhor mandou buscar o jumentinho. Ele usa o seu título real, o seu título divino. Se perguntarem, versículo 3, quem mandou fazer isso? O Senhor precisa dele. E mais, como um rei divino, ele deu uma descrição específica. Não é qualquer jumento, não. Jesus pediu especificamente um jumentinho em quem ninguém jamais havia montado. Qual a importância disso? Bem, é sabido no mundo antigo que jumentinhos que nunca tinham levado um passageiro antes eram jumentinhos consagrados para uma missão especial, para uma missão sagrada. E mais, já notou que Jesus faz esse pedido aqui, como se ele já soubesse de tudo antes mesmo dos mensageiros chegar lá? Vai ser assim, 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 é aquele jumentinho que está amarrado desse jeito, e vão te perguntar quem é que pediu por ele, e vocês vão responder assim, 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 como se Jesus fosse um rei que já tivesse mapeado todo o terreno, já soubesse de todos os detalhes, um rei divino, preparando o caminho para a sua grande entrada triunfal. Bem, se há alguma dúvida aqui sobre as pretensões reais de Jesus, observe como o povo reagiu quando viram Jesus entrando em Jerusalém montado no jumentinho. E a reação do povo é ainda mais espetacular quando se sabe que Jesus não era o único entrando em Jerusalém montando em um jumentinho. Provavelmente muitos outros estavam montados em jumentinhos entrando em Jerusalém, o que torna a saudação de Jesus ainda mais especial. Por que todos se voltaram para Jesus, montado naquele jumentinho, e o aclamaram como um rei? Veja o que diz o versículo 8, que quando viram Jesus montado naquele jumento, muitos estenderam seus mantos pelo caminho, que nem faziam os súditos de um rei. Quando um rei passava, eles lançavam seus mantos no caminho. E além disso, outros espalharam ramos, que eram um símbolo de vitória, de conquista. A multidão, vendo Jesus naquele jumentinho, disse: é o rei chegou, lancemos os nossos mantos, espalhamos ramos, porque o nosso rei chegou. E se você ainda não está convencido pelos ramos, pelos mantos, pelo jumentinho, então você deveria pelo menos estar convencido pelo que a multidão cantou. O que eles cantaram no versículo 9 e 10? Eles cantaram o Salmo 118,
o salmo do rei prometido, o salmo do rei salvador. Viram Jesus e cantaram: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Formaram esse cortejo real e entoaram este cântico a um rei, como se Jesus fosse aquele rei prometido, o rei da linhagem de Davi. Você se pergunta: peraí, pastor, mas Davi já estava morto há 1000 anos. Por que esse povo estava aqui cantando a Jesus? Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Porque desde a passagem de Davi, o povo de Israel esperava por um outro rei como Davi. Porque Deus prometeu a Davi um filho, um herdeiro, alguém que ocuparia esse trono para sempre. E quando ele viesse, os seus inimigos seriam destruídos, o seu reino seria estabelecido por toda a terra. As Escrituras apontavam para a chegada deste rei triunfante, deste rei glorioso. E se mesmo assim você não está convencido pela multidão, pelos ramos, pelos mandos, pelo jumentinho, então deixe-me dar mais 2 evidências para você, de que algo muito, muito, muito especial estava acontecendo aqui. 2 promessas de Deus, antiquíssimas, que estavam se cumprindo aqui. Uma delas no livro de Gênesis e outra no livro de Zacarias. Pode anotar apenas, ouça essas 2 promessas e veja se elas não têm tudo a ver com o que Jesus estava fazendo aqui ao entrar em Jerusalém. Gênesis 49, versículos 10 e 11, diz a palavra: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará o seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Quase 2000 anos antes, Deus fez a promessa deste rei que viria sobre um jumento. E como se isso não fosse suficiente, em Zacarias 9, versículos 9 e 10, diz: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho, cria de jumento. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Agora você vê todas essas camadas sobrepostas neste momento único da história. Quanta coisa estava acontecendo aqui nesta entrada triunfal. Quantas promessas, quantas profecias, cada um dos detalhes, os ramos, os mantos, o jumentinho, o rei. Então essa historinha que nós contamos para os nossos filhos, ano após ano, esta cena que nos parece tão romântica, tão bonita, na verdade é um espetáculo montado pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quando Jesus montou naquele jumentinho para entrar em Jerusalém, ele não foi apenas fazer um papel bonito. Nele estava se cumprindo séculos de história, séculos de profecias. Nele estava se cumprindo um plano para salvar o mundo. Quando Jesus montou naquele jumentinho, ele estava tomando sobre os seus ombros todo o peso da história, as profecias de Gênesis a Zacarias e mais de 1000 anos da expectativa do seu povo por um rei, por um vencedor, por um salvador. Então não é à toa que a multidão reagiu como reagiu, e não é à toa que Jesus não repreendeu a multidão.
E se ele não repreendeu a multidão, é porque ele sabe que a multidão tinha entendido: sim, eu sou este rei, eu sou este Senhor, eu de fato vim cumprir este plano de salvação. Então, além de entender a importância histórica e profética desta entrada, nós temos que entender a importância cósmica deste evento. Jesus, ao adentrar Jerusalém num jumentinho, não estava apenas prometendo trazer Israel de volta aos anos dourados de Davi. Não, ele estava inaugurando o seu reino de paz, de alegria, de justiça, como não se via desde a criação do mundo e a queda de Adão e Eva. Desde então o mundo clama por este rei, clama por este reino, clama por salvação, clama por alguém que possa dar ordem, botar ordem neste mundo caído, que possa restaurar esta natureza caída, possa dar jeito nessa sociedade miserável e enferma na qual nós vivemos. Meus irmãos, não é por isso que o mundo clama por alguém que dê jeito nesse país, dê jeito dessa cidade, dê jeito desse mundo, dê jeito da nossa sociedade, sim ou não? E não é por isso que as pessoas clamam e correm atrás. Uma figura política, um atleta, um artista, alguém que se destaque para trazer um momento mesmo que de alívio momentâneo para as nossas almas. Pois bem, se você está à procura deste alguém, saiba que você não precisa procurar mais. Este alguém é Jesus Cristo Senhor, e Ele já veio inaugurar o seu reino aqui na terra há 2000 anos. Ele veio trazer este reino, e Ele é este rei capaz de restaurar ordem a este mundo. Ele é o rei, dele é o reino, e só Ele pode nos salvar desta selva na qual nós vivemos. É por isso que as multidões clamaram: Hosana. Hosana é uma palavrinha bíblica que significa salve-nos, salve-nos, salve-nos Jesus, salve-nos, ó Rei. Venha nos salvar deste mundo corrompido, venha nos salvar dos nossos inimigos, venha nos salvar dos nossos próprios corações corrompidos. Nenhuma figura política pode fazer isso, nenhum artista ou atleta, por mais famoso e querido, nenhuma ideologia, nenhum movimento social, nenhum plano econômico pode fazer por esse mundo o que só Jesus Cristo pode fazer, e veio fazer no tempo e no espaço. Ele é o rei, Ele veio reinar, Ele veio nos salvar, mas a pergunta é: como? Como este rei montado num jumentinho pode salvar este mundo? É por isso que precisamos do segundo ângulo. Lembre-se que eu falei que podemos ver essa história de dois ângulos. Do primeiro ângulo já vimos o que? A glória deste rei. Mas o segundo ângulo nos traz uma surpresa, é a humildade do Rei Jesus. Esse segundo ângulo está principalmente evidente no último versículo que lemos, Marcos 11, versículo 11. E você deveria ter notado aqui algo de estranho, algo de muito estranho na conclusão deste relato. Que Jesus prepara a sua entrada triunfal, a multidão o celebra como rei, ele chega na cidade, e como ele é recebido dentro da cidade, versículo 11. O que você esperaria depois de toda essa comitiva na entrada de Jerusalém? Que tipo de recepção você esperaria que Jesus recebesse ao chegar em Jerusalém? É algo muito diferente do que nós vemos aqui no versículo 11. E diz o versículo 11 que Jesus entrou em Jerusalém, ele dirigiu-se ao templo, que ele observou tudo à sua volta, e como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Ora, qual é o significado disso? Era sabido no mundo antigo que quando um rei
chegava na sua cidade, lembre-se, Jerusalém era a cidade dos reis de Israel. Quando um rei chegava na sua cidade, era esperado que ele fosse recebido com grande pompa, com grande celebração. E uma das primeiras coisas que o rei fazia ao chegar na sua cidade, ele se dirigia ao templo do Deus do seu povo, para prestar honras àquele Deus pelos méritos, a sua vitória, as suas conquistas. Então a celebração que tinha começado bem fora de Jerusalém, deveria ter crescido ainda mais quando Jesus entrou na cidade santa. Ainda mais por tudo que Jesus já tinha feito: curado enfermos, expulsado demônios, ressuscitado pessoas entre os mortos. Ele vai para o templo, a sede da presença de Deus, e o que acontece lá? Nada, absolutamente nada. Ninguém o recebe lá, no lugar onde Jesus deveria ser mais celebrado, mais reconhecido. Ninguém veio recebê-lo. Os líderes do templo não receberam, os sacerdotes não o receberam. Aqueles que deveriam ter reconhecido Jesus mais até do que as multidões, simplesmente o ignoraram, a ponto, diz o versículo 11, dele ter que dar a meia volta e encontrar um lugar para dormir fora da sua cidade, fora de Jerusalém. Estranho, não? Já imaginou o presidente Bolsonaro chegar de viagem em Brasília e descobrir o Palácio da Alvorada fechado, a sua residência oficial fechada? Ué, ninguém avisou que eu ia chegar? Me deixaram lá de fora? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Jesus chega na sua cidade, na cidade santa, na cidade de um rei, e só tem portas fechadas. Ninguém para recebê-lo, ninguém para honrá-lo como Senhor e Rei daquele povo. Mas Jesus já sabia de tudo isso, e por isso ele já tinha profetizado aos seus discípulos que estava chegando o tempo em que ele seria rejeitado pelos líderes, julgado pelos sacerdotes e entregue para ser morto. Mas aí vem a pergunta: então que tipo de rei é esse? Que rei é esse que é aclamado pela multidão, mas é rejeitado pelos líderes do povo? Que tipo de rei é esse que não é recebido e reconhecido pelos próprios líderes da nação? Sabe onde está a resposta a esta pergunta neste texto? A resposta está no jumentinho. Pasmem, o jumentinho é a chave que desvenda todo este relato. Porque quando Jesus preparou a sua entrada em Jerusalém, ele não preparou uma carruagem real, ele não preparou uma grande comitiva, como fazem hoje noiva, artista, craque de futebol ou chefe de estado. O que Jesus escolheu como a sua condução para entrar na cidade santa? Ele escolheu um jumentinho. Nem um jumento, um jumentinho, cria de jumento, algo inferior a um jumento, para entrar na cidade real e ser proclamado rei. Por quê? Por que o rei Jesus faria uma coisa dessa? Porque ele já estava sinalizando à multidão que tipo de rei ele era e como ele viria para salvar o seu povo. Não por meio de uma grande vitória militar, não por meio de um grande espetáculo de poder, mas de uma forma simples, humilde, vergonhosa e dolorosa. Ele viria montado no jumentinho, mostrando que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pelo seu povo. Por isso, ao chegar ao templo, o lugar onde os animais eram sacrificados diariamente pelos pecados da nação,
Jesus, ao ser rejeitado pelos líderes, já estava sinalizando que ele seria o sacrifício, ele seria aquele entregue para dar fim aos pecados do seu povo, para ser oferecido pela rebeldia, pela ofensa, pela culpa do pecado do seu povo. Então agora junte os dois ângulos da história e veja se você consegue entender essa trama. Você entende então que tipo de rei é Jesus? Que tipo de rei é esse? E como ele veio estabelecer o seu reino de paz, de alegria e justiça nesta terra? Não, Jesus não é o rei que veio estabelecer o seu reino às custas da vida dos seus inimigos. Jesus é o rei que veio estabelecer o seu reino às custas da sua própria vida, em favor dos seus inimigos. Ele veio não para ser reconhecido, mas para ser rejeitado. Não para ser exaltado, mas humilhado pelo seu povo. Não para terminar aquela semana num trono, mas numa cruz. E assim cumprir o plano de Deus para nos salvar dos nossos pecados que Ele levou sobre si na cruz do Calvário. Este é o nosso Rei, o Rei que veio tomar o nosso lugar no Calvário, o Rei que veio executar a pena de Deus contra todos nós, o Rei que veio executar a perfeita justiça de Deus, selando a nossa paz com Deus e então inaugurando uma nova vida, uma nova alegria que este mundo nunca conhecerá longe de Jesus Cristo. Então, se Jesus é este Rei bendito, este Rei glorioso, pastor, mas se Ele é tão bendito e glorioso assim, por que nem todos o reconhecem? Porque Ele é um Rei humilde, Ele é um Rei sofredor, que desde a sua primeira vinda foi rejeitado pelos homens. Se Jesus é este Rei, se as Escrituras deixam claro que Jesus é este Rei glorioso e sofredor, triunfante e rejeitado, a minha única pergunta para você nesta noite é: de que lado deste Rei você está? Porque segundo este texto você só pode estar de um de dois lados. Ou você está do lado da multidão, aclamando este Rei, exaltando este Rei, clamando a Ele: hosana, salve-nos Rei Jesus, salve-nos desta miséria de mundo, salve-me desta miséria de vida, salve-me da miséria dos meus pecados, salve-me, ó Rei, só Tu podes salvar, ó Rei, só Tu podes redimir a minha vida, ó Rei, salve-me, Senhor, lançando muito mais do que mantos e ramos, lançando a sua vida aos pés deste Rei e reconhecendo que você não é o salvador da sua própria vida, não é você que pode se redimir deste mundo, não é você que pode se salvar da morte eterna e do castigo eterno. Só Ele pode fazer isso, porque Ele já fez isso na cruz do Calvário. Ou você, com a multidão, aclama este Rei e clama ao Rei: hosana, salve-me, Senhor, salve-nos, Senhor. Ou você fica do outro lado com aqueles que rejeitaram Jesus no templo. Ou você fica do lado dos líderes de Israel, que ignoraram, desprezaram, fizeram pouco caso do Rei para a sua condenação eterna. E não existe uma terceira opção. Ou você se rende ao Rei, ou você resiste ao Rei, e só um destes caminhos termina bem. Como bem resumiu um pastor norte-americano, Tim Keller, diante do texto diante de nós, ele diz: nós só temos duas opções. Ou você coroa Jesus como seu Rei,
ou você tem que matar Jesus e ignorá-lo. Ou nós coroamos Jesus e o recebemos como nosso rei, ou nós o matamos. A única coisa que você não pode fazer é dizer: interessante esse tal de Jesus. Isso não é uma opção. Ou você se rende a Jesus e o reconhece como rei para a sua salvação, ou você o ignora para a sua destruição. Então, uma decisão a ser tomada por todos nós aqui nesta noite, se você ainda não a tomou, porque o Rei Jesus está aqui, e Ele está passando em revista as nossas vidas e perguntando: você se rende? Você se rende? Você já se rendeu? Você vai se render para a sua salvação? Ou você vai me resistir para a sua destruição? Enquanto Ele não vem, o Rei nos traz uma oferta de paz. Renda-se, entregue-se e seja salvo. Por quê, pastor? Porque o resto da história diz que este rei vai voltar. A história não acaba aqui. O mesmo Jesus que entrou em Jerusalém aclamado como um rei, diz a palavra de Deus, um dia voltará sobre as nuvens com poder e glória, e todo olho o verá, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E a pergunta é: você está pronto? Você está pronto para encarar o Rei? Você está pronto? Você já fez as pazes com o Rei? Porque ainda há tempo para fazer as pazes com Ele, antes que Ele venha para encerrar a história. Um dia o Rei vai voltar, triunfantemente, não mais em jumentinho, não mais humilde e sofredor, mas cavalgando sobre as nuvens com poder e glória, para estabelecer o seu juízo sobre a terra, consumar o seu reino, e todos terão que reconhecê-lo. E sim, Ele virá para julgar todos que o rejeitaram, que o desprezaram, que o ignoraram. Que você não seja um desses. Mas Ele virá para salvar todos que se renderam, todos que o confessaram e disseram: sim, Rei Jesus, hosana, salve-me, Senhor, salva a minha vida, salve a minha casa, salve o meu povo. Portanto, irmãos e irmãs, esta entrada triunfal é muito mais do que uma historinha bonita para contar para os nossos filhos. E é muito mais do que uma maneira bonita de começar a Semana Santa. A entrada triunfal de Jesus é a lembrança para nós daquilo que ainda está por vir e para o qual você deve se preparar agora. Você está pronto? Vamos nos preparar? Oremos. Se você nunca antes rendeu a sua vida a Jesus, nunca antes o confessou como seu Rei, nunca antes confessou a sua necessidade de um Salvador, Ele está aqui hoje. O Senhor Jesus se faz presente em meio ao seu povo, está pronto para receber todo aquele, toda aquela que quer responder à sua convocação com rendição. Se hoje, em resposta à palavra de Deus, você deseja render a sua vida a Jesus Cristo, com todo olho fechado, com toda a cabeça curvada, eu peço que você coloque a mão sobre o seu coração
e repita, mesmo que silenciosamente, as seguintes palavras. Você que hoje está convencido pela palavra, você que hoje foi convencido não por mim, não por palavras humanas, mas convencido pelo próprio Deus que nos fala hoje por meio da sua santa palavra. Se o seu coração foi tocado e convencido do Evangelho, com a mão sobre o seu coração, repita comigo: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti. Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Senhor Jesus, salve-me. Salve-me, Senhor Jesus. Salve-me dos meus pecados. Salve-me da miséria desta minha vida neste mundo. Salve-me, Senhor, deste mundo mau. E salve-me de mim mesmo, Senhor. Só Tu podes salvar, Senhor Jesus. Só Tu podes salvar. Hosana, hosana nas alturas. Salve-nos, Senhor. Salve, Senhor, os membros da nossa casa que ainda não se renderam à Tua oferta de paz. Salve aqueles, Senhor, que nos são tão próximos e caros, que ainda não enxergaram a glória do Rei Jesus crucificado e ressurreto. Ó Senhor, que esta Semana Santa, que esta Páscoa seja uma Páscoa de salvação em nossa casa, que seja uma semana de oportunidade para falar de Cristo, anunciar o Rei e ver os nossos entes queridos rendidos a Ti com arrependimento e fé. Salva-nos, Senhor, hosana nas alturas. Vem, Senhor, converter-nos do nosso coração duro. Vem converter esses corações resistentes ao Teu Evangelho para a glória de Cristo Jesus. Não pelo nosso poder, não pela força das nossas palavras, mas pela força e poder do Teu Santo Espírito. Ó Senhor, unge a proclamação da Tua palavra neste lugar, para que vidas sejam alcançadas, tocadas e salvas dos seus pecados nessa semana. Tu tens feito, Senhor, já tens feito isso há séculos e por gerações. Faz-o de novo, Senhor, faz-o de novo diante dos nossos olhos. E consagra-nos para tanto nessa semana, em nossas orações, em nossas súplicas, que sejamos especialmente sensíveis, Senhor, para clamar pela salvação dos membros da nossa casa, aqueles ao nosso alcance, que não tiveram seus olhos desvendados para a glória do Rei Jesus. E que vejamos essas vidas milagrosamente sensibilizadas para virem à Tua casa e ouvir a Tua palavra, sedentas da verdade, sedentas do Evangelho, famintas por salvação e perdão dos seus pecados. Ó Senhor, prepare-nos nesses dias para aquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio e por nosso intermédio e ao nosso redor, e que a glória seja dada a Ti e a Ti somente, não a nós, nenhuma glória a nós, nenhuma glória a esta igreja, a este púlpito, ao pregador que ocupar este púlpito. Toda a honra, glória e louvor sejam ao Rei Jesus, aquele que veio e que virá, e cujo reino não terá fim. A Ele seja a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E que o povo de Deus diga amém.